Olá, pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky. A IPTV já está em 14 milhões de domicílios no Brasil, atendendo cerca de 50 milhões de pessoas. Olha que coisa bacana. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta, às 19h30, tem um episódio novo. Vamos falar hoje sobre gerações. Você sabe quais são as gerações que existem? Como que as gerações do passado se fundem com as gerações atuais e o que vai acontecer nas gerações futuras? Para isso, eu trago a especialista no assunto, Gislaine Rigg. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Nós é que estamos para entender sobre gerações. Bom, as gerações, elas se dividem na idade das pessoas? Isso, ela acaba se dando pela data de nascimento e pela tendência daquele período. Tá. Então, vamos lá. Tem lá, eu sei que a primeira geração, a partir do momento que se começou a falar disso, nós temos ali os baby boomers, que nasceram a partir de que ano? Tá. A gente tem, assim, desde os sedentários, que são os centenários aí, vamos falar, que hoje nós temos pessoas vivendo mais de 100. Sim. Então, os silenciosos, que é a primeira geração, ainda tem mais, mas vou falar dos silenciosos porque senão fica muito extenso. Mas é importante falar que se dá, então, dentro da data de nascimento e dentro das tendências que ocorrem. E que, dependendo dos escritores, as datas de nascimento podem mudar. Então, às vezes, uma pessoa acha que ela é baby boomer, ela é X. Ela acha que é X e é Z. Então, isso acontece, tá? Eu vou trazer dentro do que eu acredito. Então, não vamos falar de datas, vamos falar de épocas. Períodos. Tá? De períodos. Então, baby boomers, quais eram as características, quais são as características dessas pessoas? Isso, os baby boomers vêm da época aí de 1940 a 1960 e eles têm grande tendência daquilo que é da época. Escreviam ainda cartas, paciente, a questão da estabilidade. Pessoas que começavam como office boy dentro de uma empresa e saíam como gerentes, seguiam carreira. Para eles, mudar de empresa era inadmissível. Eles queriam começar numa empresa e se aposentar na mesma empresa. A mulher ficava dentro de casa. Aquilo era sinônimo de sucesso. Sucesso, total. A mulher ficava dentro de casa e cuidava dos filhos. Sim. Eram famílias maiores, né? Então tinham várias crianças. Costuma-se dizer, por que eles chamam baby boomers? Porque foi pós-guerra e teve um boom de bebês. Olha. Mamãe mesmo teve 4 filhos. Minha mãe, e outra característica dessa geração, os nomes eram todos com a mesma inicial, verdade. Né, a mesma inicial da letra. Minha mãe e meu pai queriam juntos ter um menino, que se chamaria Gílio Fábio. Aí foram tentando. Primeiro filho, Gílio Fábio não veio, veio minha irmã mais velha, Gisele Fabiana. Tudo em nome composto também isso, porque era famoso. Combinando, né? Porque... Super GF, todo mundo. Aí não veio o Gílio Fábio na segunda vez, sou eu, Gislaine Fabiula. Aí tentaram pela terceira vez, não veio Gílio Fábio, veio Giovana Fátima. Pela quarta vez, Gílio Fábio não veio, veio Giuliana Francesca. E aí, o Gílio não veio. O Gílio não veio. Não veio nessa geração. Depois, a mais nova, a caçulinha, teve 3 filhos, corajosa, e um deles chama Gílio Pietro, que é o meu afilhado, que é um geração alfa. Uma coisa a gente não pode negar, essa época as pessoas eram muito criativas, né? Muito criativas. Nesse nome. E eles sempre queriam fazer combinandinho. Então, essa é uma parte que eu até conto na palestra, que dá motivo de risada geral, porque todo mundo já tem o nome. É Cláudia, Cristina, e tudo com a mesma... Exatamente, vai tudo seguindo a mesma coisa. Então, esses são os baby boomers. Tá. Isso. Passando para a nova fase, acho que ali eu me encaixo, é a geração X. Isso, de 60 a 80, mais ou menos. 1980 ali. Isso, então a geração X já é uma geração que vem com uma diversidade diferente, porque a mulher entra no mercado de trabalho. Tá. Então tem que conciliar mãe e pai junto trabalhando para dar o melhor para os filhos. Então já não tem aquele momento das crianças ficarem junto com as mães.
Já é uma Já tem uma procura, separação já tem ali. uma separação. Se Já eu é não me um foco engano, no trabalho. foi em 1958 que a mulher tirou o CPF, né? E aí, a partir disso, ela começou a trabalhar. Começou a trabalhar. E aí... Fora. Fora. Né? Fora, porque sempre trabalhou Isso. dentro de casa. E aí já diminuiu um pouco as quantidades de filho, né? Isso vem cada geração diminuindo mais, porque é mais complicado, homem e mulher trabalhando fora, como que vai cuidar do filho. E a geração X, por conta de querer melhorar, não queria só uma casa e um carro. Queria uma casa, um carro, queria passear, queria dar uma melhor educação para os filhos, porque o ensino público já não era tão bom. Certo. Então, paga escola, paga assistência médica, paga tudo. E quanto mais tem que pagar, mais tem que trabalhar. Menor tempo de estar com os filhos. Sim. Foi quando foi criado aquela questão de tempo de qualidade. Sim. Então, a hora que a mãe e o pai estavam com os filhos, não falavam não. Queriam dar tudo e pouco limite foi dado. Ainda bem que nessa época ainda não era a época do celular, né? Ainda não. Não, E ainda então, ia chegar. Calma, chegaremos lá. Isso. Próxima geração. Nós não tínhamos celulares, nós tínhamos bip. Lembra do bip? Opa, se eu lembro. Que a gente usava. Eu tinha um verdinho desse Eu tamanho. adorei, porque quem usava muito era médico só, né? Quando deram pra gente da seleção, achei o máximo, me senti super importante, vou receber né, por um bip, era super legal. Orelhões e tudo. Vamos lá, Baby Boomers, geração X, próxima geração. Millennium ou Y? Millennium ou Y. Isso, meu filho mais velho, ele é dessa geração, que veio após 80, né, 81, até 97, mais ou menos, 98. Essa geração é a geração dos filhos que nós criamos. Com toda essa questão de ser qualificado, de buscar a melhor escola, foi a geração mais esperada no ambiente de trabalho. Aquela focada na carreira. Conhecendo a questão de propósito e tendo a questão de ter muito conhecimento. Porém, o que essa geração percebeu? Poxa, minha mãe e meu pai já não ficaram em casa muito comigo, eu não quero isso para minha família. Então, eles começaram assim, se eu for ter filho, vou ter mais pra frente. Tá. Ou não vou nem ter filho, tenho pet. Hoje eu tenho 2 netos pet. Tenho o Bolt e tenho a Coda, são meus netos. Entendi. Porque até eu conseguir ter alguma coisa, ter uma estabilidade, eu não vou ter filhos. Não vou ter filhos. Meu mais velho já mora com a namorada e essa geração é a geração que demorou mais tempo para sair de casa, chamada geração canguru, que fica mais tempo com os pais para poder ter a independência. Eu fui essa geração canguru. Você foi a canguru? Quer dizer, apesar de ser a X, eu tenho características do canguru, porque eu só saí de casa com 37 anos. Tá vendo? Exato. Isso acontece. Então, assim, às vezes eu tenho características diferentes. Quando a geração Millennium Y chegou no mercado de trabalho, eles tiveram que fazer ajustes grandes também, porque eles não conseguiam atrair essa população, esses jovens. Foi quando o Google começou a criar aqueles escritórios instagramáveis, com jogo de pimbolim, porque eles não queriam adoecer como os pais adoeceram. Já tinha essa mentalidade. Já tinha essa mentalidade da preocupação com a saúde, porque os pais, como ficaram muito workaholics, trabalhando demais, eles viram os pais adoecer. Sim. Então, é uma geração que chegou preocupada em ter um ambiente de trabalho mais informal. Então, eles são mais informais, preocupados com a questão da sustentabilidade, com o meio ambiente, o que vai acontecer, qual o planeta que nós vamos deixar, e é esta geração. Que está aí no mercado de trabalho. Que está aí no mercado de trabalho, que estão indo bem. Teve um bafafá quando chegou, mas foi uma coisa mais amena e tudo mais. Por que esse bafafá? Teve um bafafá porque eles não queriam a questão da formalidade, não queriam as questões que a gente tinha, veio aquela onda. No X já veio isso, né? Que está há muito tempo numa empresa, era tido como antiquado. Veio aquela que a gente precisava mudar de empresa para poder mudar os ares, a cabeça, oxigenar, e ter um pouco mais dessas coisas. Então, quando chegou o Millennium também, eles foram a geração que, assim, se tiver uma oportunidade melhor, para mim é isso, eu vou criar a minha carreira. A geração que entendeu que emprego não é carreira. Carreira é por onde eu quero andar e não quem me paga o salário. Tá? Foi a geração que entendeu isso. Que a própria pessoa é responsável por sua própria carreira. Exatamente, eu não ponho na mão da empresa. Então, eu tô aqui com o dinheiro que eu tô ganhando, que eu falo que é o que meu filho tem, que é muito característico, ele é um analista financeiro, trabalha dentro de uma empresa em Guarulhos Internacional, porém, o amor da vida dele que ele descobriu é que ele quer ser DJ de rave.
Olha, Totalmente meus filhos são outra artísticos. coisa, né? Os meus filhos são muito artísticos. Eu também sou. Eu fiz teatro. Uhum. Acho que eu passei um pouco disso pra eles. E aí, só que eu falei pra ele assim, filho, você tá bem onde você tá recebendo seu salário, então construa o seu emprego vai pagar a sua carreira. Então, dentro do dinheiro que tem, ele fez uma mentoria de DJ, aprendeu como criar música, entendeu todo o processo, trabalha de segunda a sexta, final de semana ele vai para as raves para curtir e para tocar. E agora eu virei mãe de raveiro, eu vou para rave também. Ah, é? Ah, que máximo. Eu tô nas raves agora vai também. chegar um período, né, um momento que seu filho vai fazer a mudança de chave. Vai fazer a mudança de chave para ir para a carreira que ele quer. Que ele quer. Então, a hora que este aqui estiver pagando as questões que ele tem, ou ele administrar, entender o meio termo, ele vai. E como a gente tem a facilidade, essa geração milênio foi a geração que chegou à internet. Então, foi a geração que ficava ouvindo lá... discada ainda, né? Entrar e utilizar. Então, já é uma geração também tida quanto à questão de já estar no meio da internet. Muito bem vista. Porém, a próxima geração, que é a geração que está causando no mercado, que é a geração Z. Ela é a geração totalmente nascida e criada na tecnologia. época digital, tecnologia. Então, para eles, tudo é a um toque da mão. Qualquer informação que eles... O que aconteceu? Qual foi a grande cisão? Eles não precisam das pessoas, mãe, pai, profissionais, para buscar informações. Então, aí se perdeu um pouco dessa conexão humana. Desconectou. Se eu precisar de qualquer informação, eu vou buscar no Google, no TikTok, no YouTube. Eles têm essas formas. Meu pai estava ontem em casa... E foi mostrar pro meu filho alguma coisa do Bolsonaro, né? Que estava acontecendo e tal. Aí meu filho olhou, vô, você viu se essa matéria é original, se é verdadeira? Ele, não, Lucas, olha aqui, Não, vô, olha aqui a imagem da câmera. Pode ver que tá aqui oscilando, você vê que a mão não é verdadeira, não é verdade. Olha os comentários, vô. Fake news, vô. Então, a geração que tá não... muito mais antenada. Muito mais antenada. Eles não vão dar continuidade à fake news. Eles entendem sobre. Eles discutem para você de igual para igual. Não é porque você está num limite acima que você sabe mais. E as empresas não estão conseguindo lidar com isso. É a geração da diversidade. Eles mudaram até a nossa forma de falar. É todes. É todes. O amor não tem sexo. Eles mudaram tudo. Tudo. Não vamos falar aqui se a gente é a favor ou não. Não. Né? Eu também sou de RH e sinto ali, leio muito sobre esse tema, que eu vejo que essa geração ela tá muito difícil de se encontrar no mercado de trabalho, o que é uma pena. Sim. Porque eles não querem... É uma geração com muito mimimi, digamos assim. Já escutei... Não passei por isso, né? Enquanto RH. Numa entrevista, o pai entrar e levar o filho para fazer entrevista. Né? Sim. Eles são muito, muito ligados, antenados, mas eles ainda têm aquela necessidade ali de estar com o pai e com a mãe para algumas situações. Você falando isso, eu acabei de lembrar de um vídeo que eu vi no TikTok, porque eu também no TikTok eu tenho 12K, que eu falo que a gente tem que se atualizando com o tempo e ficar antenado em tudo que os nossos filhos fazem. E aí começa assim, a mãe falando assim, você vai no médico sozinho. Então, eu vou te preparar para ir no médico sozinho. Aí começa a tratar que nem exército, sabe? Vai, pede pra sair. Você tá forte pra ir no médico? Você vai no médico? Vou, mãe. Você vai sozinho? Vou, mãe. Aí ele chega lá no médico, vai conversar com o médico pergunta assim, o que é que você tem? Aí ele começa a chorar. Ele, ai, meu Deus, não vou conseguir, mãe. O que é que eu tenho mesmo? Olha, então... Já traz essa questão. Da mesma maneira que eles são super ligados no mundo, Antenados. eles são dependentes. E aí eu acho que a culpa tá da geração X. Muito que bem. são os pais da geração Culpa Z. não, porque não vem manual. A Sério, responsabilidade é a nossa responsabilidade, porque o mundo foi ficando cada vez mais difícil e nós, como pais, fomos querendo proteger mais. Cada vez mais. Então, assim, levo na festa, vou buscar
na festa, porque eu não sei o que vai acontecer no meio do caminho. Sim. Se tem amigo, traz para dentro de casa para eu conhecer. Então, é uma geração que se tornou mais dependente. Mas nós não podemos generalizar. Eu falo que, assim, não é uma geração do mimimi. É uma geração que entendeu que as outras gerações não entenderam. Saúde mental é importante. Eu não vou aceitar um trabalho que queira me pagar R$ 1.500, eu trabalho 6 por 1, não tenho um momento de descansar e vou ficar ouvindo agressão de cliente porque a empresa não faz corretamente. É uma geração que gosta de transparência, clareza. Se a pessoa vem falar assim, olha, eu pago direitinho aqui, eu estou num hospital, eu pago direitinho, agora na hora que eu preciso usar, eu não vou poder usar. A senhora tem toda a razão. A senhora tem toda a razão. Ele vai ser coerente com aquilo. Ele não vai defender a empresa. Ele vai defender o que é certo. Então, é isso que as empresas não entenderam. É uma geração que, antes de ir para o mercado de trabalho, já tem uma empresa aberta. Sim. Já foi e-commerce, já fez Já um tem jogo, uns já ganha uma grana, empresários já ali, são né? empresários. Então, eles não vão por salários menores. Presencial, para eles, é uma afronta. Essa é a dificuldade que eu ia falar. A pergunta que vem antes de qual o salário precisa ir presencial? Exato. O mais importante para eles, do questão de remuneração, é a questão de o ambiente de trabalho que eu vou ter e se eu posso trabalhar à distância, se eu tenho essa flexibilidade. Se eu quero acordar às 10 e eu quero acordar às 9, se a empresa quer que eu entregue e eu entreguei, qual o motivo de ter? Então, assim, por que as empresas estão lidando mal? Porque as empresas têm a questão do controle. Ainda estão naquele pensamento de lá de 1940, quando começaram as indústrias, que era importante chegar às 8 horas e todo mundo tinha que chegar no mesmo horário, porque produziam por sessão. E se faltasse uma pessoa, ficava errada a máquina. Tudo, Fora isso, não tem este horário. Por que todo mundo tem que ir no horário de trânsito? Ficar 2 horas, 3 horas no trânsito? Se pode fazer a mesma coisa onde está. O que eles não admitem é isso. Eu chego no local de trabalho, depois de pegar a condução, 2 horas de trânsito, aí senta e vai fazer call, reunião por call. Não faz sentido. Não faz. Então, precisa fazer sentido. E hoje falamos sobre gerações. E a Gislaine está contando pra gente como funciona a cabecinha de cada geração. Faltou 2 no bloco anterior. Isso. Então, a geração Alfa, que a minha filha se inclui nela. Exatamente, de 2010 até agora 2024. 24. Isso. Alfa é aquela que nasceu, saiu da barriga da mãe com o celular na mão. Na mão, isso. Tem até um vídeo que mostra o nenezinho nascendo, ele mesmo corta o cordão umbilical, porque o médico vê ele com os olhinhos abertos, prontinho, já se assusta, desmaia. Então, ele fica olhando pra cara de todo mundo, já pega da mão do médico, já corta. Porque ele já aprendeu no YouTube, né? Isso, já tira um selfie, já edita, já coloca nas redes sociais, já desce, já vai engatinhando. Gente, a é geração muito que tá, louco. né? É muito louco. E, assim, até se a gente falar dos nenês, antigamente os nenês ficavam durinho, amarradinho, não mexia, demorava. Enrolava, tempo. né? Hoje vai enrolar um bebê pra você ver. Não enrola mais, já mudou a concepção total. A geração alfa, ainda vamos ver como vai ser. Já é uma geração que vai ser diferente da Z totalmente, que foi a primeira geração nascida e criada na era da tecnologia. Tá. Ninguém tinha experiência nenhuma, a gente não sabia de nada. Agora a gente já tem um pouco de informação. Então, essa geração alfa é uma geração também autodidática, porque sabe lidar. Se você pega um bebezinho na mão e está com o celular, ele automaticamente pega o celular e já vai fazendo isso. Com uma facilidade enorme. Você pega um baby boomer, um dinossauro, eles vão lá tentando mexer, às vezes o dedo não consegue fazer, tem a verdade. dificuldade. É muito louco. Esses dias eu fiz um vídeo e precisava editar o vídeo, e eu sou uma ignorante tecnológica, né? Uhum. E eu falei pra minha filha, você pode ajudar a mamãe? 11 anos. Eu juro pra você, em 1 minuto, ela entrou lá no... Tá aqui, ó. Tá. É isso. Assim. É muito rápido. Então, assim, eles são criados nessa época, aplicativo, essas coisas para eles são muito fáceis. E eles são a geração, que eu falo, gourmetizada, porque eles têm o YouTube como passo a passo do que fazer. Então, eles vão lá, eles criam, eles mesmos vão para a cozinha. Então, nós temos muito, como que eles falam, mestre cook, esses daí dos cozinheiros. Os chefs. Os chefs mirins, dando aula no YouTube, na internet sobre isso. Eles são os mais do TikTok, que usam mais
mas né, essa geração que é a mais utilizada, e eles estão chegando no mercado de trabalho, que a gente vai começar a identificar agora o perfil para jovem aprendiz, com seus 15, 16 anos. Então, eles estão entrando no mercado de trabalho. Mas eles não estão entrando para ser office boy, não. Eles estão entrando para ser da área de tecnologia, né? Exatamente, para áreas mais que eles busquem com maior conhecimento e como jovem aprendiz para conhecer como um todo. E aí, 2025, nasceram os primeiros nova geração beta. Beta, mas peraí, voltando um pouquinho na alfa, agora a gente entendeu, nós, os pais da geração... Baby boomers. Nós, baby boomers, geração X, somos os pais da geração de millennials e geração Z, que a tecnologia é perfeita, mas que a gente precisa agora tirar um pouco isso deles, porque já começou a atrapalhar ali alguma coisa na cabeça. Exato. E você pode perceber que a geração Z é uma geração preocupada com isso. Quando a gente fala de saúde mental, Sim. De exposição. Você viu o Oscar que a Fernanda, né, a nossa Fernandinha não ganhou? E quem ganhou é uma geração Z. Ela não tem rede social. Eu vi! Por quê? Porque a rede social para eles é muito pesada e está cada vez mais. É uma Distancia, né, um pouco É uma exposição muito grande, as pessoas são muito críticas, pegam muito pesados. E essa geração é uma geração que tem uma questão de dor, de ouvir feedback do outro negativo. Então, para se preservar, eles guardam. Às vezes o pessoal fala mimimi, mas é a geração que a gente fala que mais procura, né, se você for olhar, que mais tem a necessidade de ajudas psicológicas e tudo mais. Fazer terapia. Mas é uma geração que se cuida. Eles estão na academia, fazendo academia, eles estão cuidando da saúde mental da mesma forma que eles cuidam da saúde física. Eles têm esse olhar. Então, por isso eles procuram mais, por isso tem um olhar maior. E tem uma questão de cobrança muito grande da rede, que é o que deixa eles muito mais refém dessa questão. O que já a geração alfa, os pais começaram a perceber, começaram a preservar. A gente costuma dizer que a geração beta vai ser uma geração careta. A próxima, né? De 2025. Por quê? Porque nós já tivemos 2 gerações totalmente nascidas na era digitais. E os pais vão demorar muito mais tempo para deixar eles verem as coisas. Pra poder Porque deixar provavelmente esse os pais da geração beta já são os millennials, né? Sim. Sim. E pensa agora, nossa Queria geração ter um alfa. flip chart aqui pra gente falar da linha do tempo, vai ficar mais pra fácil. anotar. Vamos, da próxima vez já dar coloca, a gente flip faz. chart aí, ó, Então, geração flip chart. X. Fala assim, pega o quadro, traz uma pessoa que vai desenhando. Não precisa. Porque, pega um que vai desenhando, ele vai aparecendo aqui, ó. Vai ficar maravilhoso. Mas é isso. Mas é isso, então... Tende a ser uma geração careta. Sim. Bom, a gente tem que aguardar. Tem que aguardar. Não dá pra gente ter aí uma expectativa muito grande ainda. Careta no sentido que vai se preservar um pouco mais. Porém, a gente está falando da IA, da inteligência artificial, que já vem agora. Sim. Eu uso pra caramba. Eu também. Então, imagine a geração Z, a geração alfa e a geração beta, o quanto vai usar. O que é isso? É tentar deixar menos tempo os jovens, quando estão começando na escola, que tem que usar o raciocínio para pensar, utilizar essa tecnologia. Claro. Porque senão não vai pensar. Fica com preguiça de pensar. Com preguiça. Eu postei esses dias mesmo um menininho de acho que 7, 8 anos, falando baixinho com a Alexa. Alexa, quanto que é 25 mais 75? Olha, danada. Aí a Alexa responde. Ele, obrigada, Alexa. Vai lá, anota. Alexa. Aí termina de fazer a lição de casa. Mãe, terminei. Olha. Então, é o acompanhamento dos pais cada vez maior, porque senão eu não vou ter nenhum esforço. A Alexa vai responder, a inteligência artificial, você pergunta como fazer uma proposta, como fazer... E vai trazendo tudo. Então, a gente pode pensar que daqui a alguns anos a gente vai ter uma evasão do mercado CLT. Já temos. Já temos. Já temos. Tanto que a gente fala, a nossa aposentadoria, geração X, coitada da geração X, chamada de geração sanduíche. Por quê? Porque cuida dos pais e cuida dos filhos, que muitos ainda não saíram, né? Porque são os canguru, demora um pouquinho mais. E agora também não teremos aposentadoria. Estaria para chegar, eles estão cada vez aumentando o tempo. E essa geração nova que está chegando, ela não entende qual o benefício de ela ser CLT. E ter um desconto enorme se não tem a questão de que vai ter aposentadoria futuramente. Nós estamos vivendo uma fase do envelhecimento da população no Brasil.
Nós estamos com uma fase grande, que eu estava falando com você nos bastidores. A média anterior era de 32 anos, quando a gente olha lá na geração Baby Boomer, de 32 a média de vivência que tinha. Agora, a média é de 75. Em 2000 a gente está em 50, 2025, 2050, a média é de 80 e poucos anos. Então, nós estamos envelhecendo. Mas demorando, né, para sair do mercado de trabalho, inclusive. Deveria ser demorando para sair do mercado de trabalho. Porém, deveria. Esse é todo o pano de fundo do que a gente quer falar. Exatamente. Explicar o conflito de gerações para chegar neste ponto aqui agora. Exatamente. O conflito entre gerações. A evasão da mulher 40 a mais. Bom, acho que a gente pode pegar a população como um todo, de 40 a mais, 50 a mais, do mercado de trabalho. Exato. Os conflitos são esses. O mercado de trabalho quer a geração nova e quer... já é isso, né? No mercado de trabalho é etarista. Mais etarista para mulher do que para homem. Muito mais. Mulher com 40 a mais já sente essa dificuldade de recolocação no mercado. O homem vai sentir com 50 a mais, 60 a mais. Então, é uma diferença gritante para isso. Eles estão perdendo uma geração que eles acreditam que não se atualizou porque não é nascida na era digital. Nada a ver, né? Nada a ver, nós vivemos nessa era. Eu mesma estou falando como que eu uso o TikTok, estou usando lá o chat GBT, estou utilizando todo momento e a gente está junto aqui. Só que o preconceito das empresas é muito grande. Então, o que acontece? As empresas acabam criando. E os que estão chegando, as empresas não estão conseguindo entender onde encaixar, porque eles não querem ser mais a primeira linha para atuar na primeira linha. E também não tem capacidade ainda de ser um gestor para cuidar de pessoas, porque... Exatamente, porque não é necessário. Não tem essa expertise. Não tem essa expertise. Exato. Então, é preciso com que as empresas façam essa questão da conexão intergeracional. Trabalhe com mais projetos onde tenha várias gerações, em que um possa trocar com o outro e ampliar o escopo. Ao invés de eles reduzirem o escopo, que eles querem de 20 a 45 anos, eles peguem até 60 anos e começa lá com seus 14, porque vai começar mais cedo, vai começar a entender. Olha só um conflito básico que a geração Z enfrenta. A geração Z usa pouquíssimos, a não ser que quando vai, né, para a faculdade, começa a usar notebook. Pacote Office, por exemplo, para essa geração é uma dificuldade, porque eles resolvem tudo pelo celular. Então, muitas vezes, não entram dentro do notebook para utilizar isso. Então, qual empresa que se preparou para ensinar um Word, um Excel, um Power BI, antes de colocar essas pessoas para trabalharem? Então, são coisas pequenas que são importantes. Tem uma série hoje, passando na Netflix, chamada Adolescência. Ah, já assisti. Isso. O que essa série traz de muito importante? Muito louco isso. Tem a questão dos códigos que eles utilizam entre eles, que é deles. É deles, é que próprio. Nem a gente tinha na nossa época diário, que a gente fechava com a chave e que a gente criava códigos para colocar as letras para a mãe não descobrir o que a gente fazia. Você tinha esses diários? A gente tinha toda uma legenda. Uma legenda. Ficava guardada num lugar que ninguém ia achar. E se a mãe conseguisse abrir o diário, porque era muito fraquinho, não ia entender nada. É mais ou menos como a gente está hoje, né? Exatamente. A gente não sabe quais são os códigos deles. O que está acontecendo. Então, tem uma cena no episódio lá que mostra o filho falando pro pai. Eu vi que é investigador. Pai, você não tá entendendo nada. Eu não quero que você saia como babaca daqui. Então, eu vou te contar o que é os códigos que tem para você dar uma olhadinha no Instagram e ver o que está acontecendo na rede. Mas as empresas precisam dar uns passinhos para trás aí para fazer uma reculturamento, se é que existe essa palavra. E não estão fazendo, eu acho que a grande maioria. Tá chegando essa leva de gente nova, gente jovem. Tem ali os baby boomers, geração X como nós, e tá atravancando o negócio que era para fluir de uma melhor forma e ter uma experiência do cliente, um desenvolvimento muito melhor do trabalho. E já é comprovado que empresas que estão investindo nessa diversidade etária e geracional, elas têm muito melhor rentabilidade e recurso, porque elas têm mais repertório. Mais inovação. Eu vejo uma ideia pensando por várias tendências de época, então são empresas que estão saindo na frente. Sim. Mas está demorando muito. E com isso, eles estão perdendo duas gerações importantes. A Z, porque só falam mal da geração Z, estão perdendo a geração X,
que são os 50 a mais, quase 50 anos saindo do mercado, porque as empresas estão deixando de querer pagar para esses profissionais estar lá. Então, é um momento muito importante que as organizações precisam cuidar para que elas consigam, dentro de casa, unir essas gerações e conseguir melhorar. E também ver que as novas mudanças do mercado estão acontecendo. Se eles não tornarem o CLT interessante, porque o CLT tem a questão de roteiro, rotinas e prazos, eles vão deixar de ter o que é interessante para as organizações. Sem dúvida. RHs precisam se redescobrir aí, se requalificar, Isso. se reinventar. Se reinventar. Isso Reinventar. mesmo, se reinventar. O RH já tem desafios absurdos, né, diariamente. Que lidar com diariamente. pessoas já é uma coisa muito difícil. Sim. É fantástico, mas é Mas difícil. É porque cada ser humano É único. único. Por mais que a gente fala das tendências das gerações, que a gente tem o nome, cada um é de um jeito. E também, quando a gente fala de gerações, a gente fala de um recorte. A gente está falando de uma faixa da população mais privilegiada. Se a Sim. gente for olhar em outros recortes que não são tão privilegiados, você vai perceber que essa questão do trabalho muda significativamente. Agora você falou e eu li antes de vir para cá uma matéria que diz que a McKinsey, um estudo feito pela McKinsey, diz que as mulheres ainda, elas, enquanto os homens eles estão saindo do mercado de trabalho ali com 50, 60, a mulher com 40 já tem dificuldade Exatamente. de se recolocar no mercado. Isso. Por N fatores. E acho que o principal deles deve ser por conta da maternidade. Sim, também. Bom, hoje em dia não deve se perguntar mais, né? Quantos Entre filhos não você deve, tem. entre se fazer isso, acontecer. Acontece. Porque é isso, quantos filhos você tem, quer ter filhos ainda, isso já é um preconceito com relação à mulher. Nos Estados Unidos é proibido. É proibido. Se te fizerem um tipo de pergunta desse, seja para o homem, seja para a mulher, você pode processar a empresa. Exatamente. Mas aqui Porque ainda precisa caminhar muito. Porque você tem que contratar a pessoa pelas habilidades, pelas Exato. aptidões, pelos Teve skills, uma né? época, acho que uns 10, 15 anos atrás, que se falou da seleção às escuras. Que era você é? Você é a avaliar. favor? Total, porque eu tô vendo habilidades. Tanto que até assim, Google mesmo foi uma que foi pioneira nisso, que para eles nem a questão de faculdade era tão importante. A faculdade que eu vim, o nome que eu vim, mas o que eu resolvo com essa faculdade? Porque não adianta eu ter título se eu não uso na prática. É verdade. Então, assim, qual é a competência, qual é a sua habilidade, o que você resolve com essa habilidade? Então, este é um local muito legal de se ver e se olhar. Mas foi pouquíssimo feito, né? E Morreu o assunto. Morreu o assunto. Mas era super interessante, porque você tem que olhar. Tanto que começou a seleção por competência. Sim. E você entender quais eram as competências necessárias, isso se mantém, quais as competências necessárias e o que essa pessoa dentro dessa competência tem. Até para quem nunca trabalhou, a gente consegue, através das perguntas por competência, identificar o que essa pessoa tem de competência ou não no informal. Tá, tudo bem. Mas, se ali os finalistas forem um homem e uma mulher com as competências muito equivalentes, eu ainda te digo que predomina que esse homem, a tendência é que esse homem entre. Exato. É muito mais tranquilo essa questão. E a gente sabe que a competição da mulher de alcançar até a equidade salarial, Sim. que no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa, às vezes apresentando até resultados melhores, mulher ganha bem menos do que os homens. Então, Quem isso a gente sabe na geração beta e alfa isso aconteça. ou na própria Z, que está começando, na né? própria Que Z. está mudando muita coisa É. e já não aceita, que possa ter aí a grande mudança que a gente tanto espera. Muito bem. Sem esquecer que as outras gerações que vieram mudaram muitas coisas até chegarem aqui. Muito bem. Que é o que eu sempre trago, das gerações respeitar as gerações antigas. Porque até chegar onde a gente está aqui, da mulher ter entrado no trabalho, Sim, de a gente tem ter que conseguido respeitar. votar, foram as gerações passadas que alcançaram e que conseguiram pra gente. E agora eles vão lutar para conseguir muito mais. Novas coisas. E nós estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. E hoje falamos sobre gerações, conflitos intergeracionais. E agora nós vamos falar sobre como essas pessoas que são das gerações Baby Boomers, gerações X, podem se manter ativos no mercado de trabalho, mesmo quando as organizações não nos querem mais. Boa, Porque ótimo.
é isso, né? É isso. Tem um momento que, ó, obrigada, foi bom enquanto durou, e pega o seu banquinho e sai de mansinho. É E isso. como que a gente se torna ativo ainda? Perfeito, muito bom. Primeira coisa, qual que é o olhar da geração para a contratação aí dos 40 a mais, 50 a mais? Eles acreditam que essas pessoas, por não serem da era digital, não possam contribuir. E isso está totalmente errado. Então é importante que essas pessoas tenham um LinkedIn ativo, Sim. se comuniquem. A gente costuma dizer que o novo CV, novo currículo é conteúdo. Então, sobre qual conteúdo você fala no LinkedIn? Quais são os seus posicionamentos no LinkedIn? E isso vai fazer a grande diferença. E Autoridade, né? autoridade. E outra, tem lá uma parte que coloca formação. Se eu vou procurar um profissional e eu olho lá que ele se formou em 1972 e foi a única coisa que ele fez, eu vou achar que ele Sinto, está também não atualizado? quer. Também você não quer, né? Não tá ajudando. Isso. E hoje nós temos muito, não só universidade, não só pós-graduação, MBA, nós temos muito cursos gratuitos e de locais renomados. Sim. Então, é importante cada curso que você fizer, cada atualização que você fizer, colocar na rede. Principalmente atualização voltada à inteligência artificial, à questão da tecnologia, essas questões que você possa mostrar o quanto digitalmente você é ativo e vai contribuir com a organização. Só não aprende quem não quer, né? Só quem não quer. E aí eu te trago um exemplo, porque assim, as empresas elas têm um rótulo, mas a gente consegue quebrar o rótulo do outro lado. Eu, além de ser palestrante, de ministrar palestras para várias organizações sobre a diversidade geracional e como incluir no contexto tudo isso, eu sou headhunter, eu trabalho com a contratação de profissionais. Uma empresa na área voltada a pet, enfim, me contratou e queria muito um gerente de marketing. Mas ele queria um gerente de marketing que tinha que ser totalmente da era digital. E ele achava que, para ter isso, ele precisava de alguém nascido na era digital. Então, ele trouxe o rótulo da data de nascimento. Aí eu virei para ele e falei assim, tá, você vai querer um gerente, ele vai ter gestão de pessoas? Vai. Então, Isso é importante? É importante. Mas não é o mais importante? Mais importante que eu preciso é que tenha conhecimento do marketing digital, porque eu já tenho uma pessoa muito boa na equipe que conhece o marketing offline e eu preciso do marketing online. Então, é isso que eu quero. Ok, fez lá a sua restrição, pediu, queria mulher, porque para marketing é bem visto, né, o sexo feminino, e eu fui buscar. Aí eu peguei e apresentei para ele uma da geração Z, que tinha pouquíssima gestão, mas era uma fera no marketing digital. Apresentei uma millennium, que tinha um pouco mais de gestão e conhecia bastante do marketing digital, um pouco do offline também. E apresentei uma geração X de 52 anos, uma mulher fera em gestão, já estava em cargos dessa posição, trabalhando muito bem e excelente dos dois marketings. Mandei para ele. Porque ele não bloqueou, falou que queria, mas não bloqueou. Entrevistou as 3. Adivinha qual que ele contratou? A de 52. A de 52. Que ótimo. Aí eu virei para ele e falei assim, mas você não tinha me pedido? A outra, por que você mudou? Ele falou, não, eu fiquei impressionado. Quanto bagagem, conhecimento, a bagagem que tem. E conhece muito do digital. Conhece mais do digital do que as outras gerações, porque ela sabe como que era o offline e como utilizar o digital para suprir o offline. Falei, muito bem, então você já viu que a gente pode ampliar esse escopo. Não, ótimo, Gislaine, obrigado por me trazer essa opção. Então, eu não fico batendo nos clientes, aquela coisa chata, falando, olha, você está sanitarista, vamos aumentar. Não, traz, né? Traz a Não opção. trago, eu deixo eles escolherem do jeito que eles querem. Só que quando eu vou apresentar, eu faço questão de quebrar rótulos, quebrar paradigmas. Então, a dica que eu dou para essa geração é: mostrem o quanto vocês estão atualizados. Mostrem o quanto vocês têm de conhecimento. Porque só assim vocês vão conseguir se recolocar. Tanto nas empresas CLT, quanto informalmente. Eu digo Consultoria. assim, tem empresas friendly, né? Nós temos hoje a Maturi, que eu faço parte, eu conheço, é uma empresa muito legal que ajuda os maduros a se recolocarem. Lá o senhor estagiário que a gente viu. É maravilhoso. Então, nós temos empresas que já têm estágio para pessoas 50 a mais.
que é legal, quer aprender algo novo, tem uma bagagem muito legal num item, mas quer aprender algo novo. Vai começar no novo emprego e aprender algo novo. Sim. Então, essas empresas friendly são muito legais. Eles vão aprender algo novo e as pessoas dessa empresa também vão aprender Vão muita aprender coisa muito com essa eles. pessoa. Isso, com essa certeza. troca é muito boa. E aí você consegue trabalhar. E se você viu que algumas empresas não têm este perfil, vá buscar as empresas que têm o perfil. E se ainda assim não encontrou empresa, você é dono da sua carreira. Eu falo muito que as pessoas 50 a mais têm muita experiência. Ao invés de você ficar numa empresa só, você pode ter várias empresas que são suas clientes. Aumenta o leque ali Aumenta o de leque. oportunidades. Tem muito network, né? Muito network, vai atender as empresas por projetos. Nós temos sites, a 99 Hunter é um site, acho que é esse, se não for depois eu corrijo. Ele tem lá muito mais voltado para a área de tecnologia, mas tem também para seleção, para marketing, para várias coisas que as pessoas procuram profissionais capacitados em fazer alguma coisa e que você pode também assumir e pegar projetos para fazer. Sim. Ou tem na sua própria empresa, como eu tenho hoje, 2023, eu criei a GRIG, porque eu entendi que as empresas não estavam querendo me bancar do jeito que eu queria. Então, eu falei assim, então agora as empresas serão minhas clientes, não serão mais as minhas responsáveis, não vou me ter. Abriu a gaiolinha e você voou. Saiu. Então, a gente tem que se reinventar. Reinventar. Reinventar é a nova... A gente tem que se inovar. A palavra do Isso. momento é inovação. Inovação, inovar e se reinventar para que você possa ser atrativo no mercado. Então, as empresas vão te procurar por isso. Então, você muda totalmente esse processo. E eu acho que vale a pena a gente falar aqui, eu sendo de RH, você também sendo de RH, um apelo para os RHs. O RH, acho que é o porta-voz dentro das empresas para levar para as áreas, clientes dentro das organizações, que isso pode mudar. Sim. Do jeito que você fez numa contratação ali, pegou as 3 gerações e colocou na frente, você pode ir levando É isso. silenciosamente, até às vezes, algumas vezes, para mostrar, olha, Esse é o papel você do está RH. rotulando, mas não precisa de rótulo. É isso. A gente tem muito profissional bom no mercado, Muito. que já é maduro e que pode contribuir muito e muito mesmo com as organizações. Exato. Eu, como RH, quando estava do lado de lá, eu sempre fui um RH muito crítico. Eu nunca fui de bater de frente, mas eu sempre fui de trazer alternativas. Então, nos meus processos seletivos, eu sempre tinha mulher como finalista. Sempre tinha a questão do olhar para a questão da idade, para não ter etarismo. Eu sempre coloquei nos finalistas profissionais com potenciais de todas essas questões. Então, é importante usar as outras diversidades, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, da gente poder ter essa possibilidade de ampliar o leque, porque a gente já tem que empresas mais diversas, são empresas mais acolhedoras, que hoje é o grande desafio das empresas, NR1, Sim. cuidar da saúde mental dos profissionais. E também, né, nem só as pessoas se sentirem mais acolhidas, como trabalharem mais felizes e, com isso, aumentar a produtividade dentro das empresas. E resultado. Porque no final do repertório, dia, para as exato, empresas, o que conta é a rentabilidade, o resultado. É isso. Agora, você falou uma coisa interessante. Você colocava sempre uma mulher como finalista, ou um deficiente, ou uma pessoa do LGBTQIA+. Como você vê a questão assim? Tem muitas empresas que, quando colocam ali um homem e uma mulher, acaba falando assim, eu vou optar pela mulher porque eu preciso empoderar. Uhum. No meu ponto de vista, todo mundo sabe aqui, gente, pelo amor de Deus, tudo que eu defendo da mulher. Mas em situações, você não acha que a gente tem que tirar o gênero e olhar quem é mais competente para aquilo? Porque senão depois você vai assim, tá lá porque é mulher, tem lá porque entrou numa cota, tem lá porque, entendeu? Então, esse rótulo também não é agradável. Mas a questão da gente criar essas possibilidades e aumentar, porque se você não fizer isso, você está sempre colocando quem? Homem. Não, né? válido. Vai ter sempre. Super válido. E a questão das cotas, elas são necessárias porque elas fazem a obrigação da gente nivelar o que não é nivelado. Sim. Então, assim, não é aquilo que eu te falei. Você não traz esse olhar do que você está fazendo isso. Mas você entende se aquela empresa
tem essa possibilidade e essa pessoa pode ir, você vai colocar dentro Sim. do processo para que eles possam olhar. Mas é isso que eu te falei. Eu sou super a favor da seleção às cegas. Exato. Que é aquilo que a gente estava falando, que é através da competência. Então, eu vejo lá qual é a competência da pessoa para aquele desafio e apresento a competência e não a questão do sexo e demais. Mas eu estou lá dentro das minhas possibilidades, porque a gente tem, encaixando, né, colocando, de eu claro. buscar. Se eu não isso tiver sim. dentro, eu vou incluir. Isso sim, né? Mas aí você coloca, inclui, mas dá opção, assim... As habilidades e competências estão habilidades lá. e competências, É sem colocar, olha, eu Isso. tenho candidato A, B, C, todos estão nivelados em competência, e aí? E mesmo assim, com tudo isso, sempre tem o lado da preferência. Então, aquele que eu gostei mais. Sim, Às vezes o ali- mais competente não é o que fica porque o líder é inseguro. Tem essa também. Aí ele prefere o outro porque ele acha que o outro vai passar a perna nele. E olha, é um mercado bom. A gente que é de RH Sabe, já viveu N situações. mas é o ser humano que está por trás de todo o contexto ali, que a gente, por mais que faça direitinho o trabalho aqui, tem, é verdade. Tem. As pessoas inseguras, as pessoas... E Isso, sempre vão ter. sempre vai ter. É uma essa luta gestão, diária. a gente tem que, cada dia, cada processo é um novo Por processo. isso que a sua lidar- chamada para as pessoas de RH é importante, porque a gente acredita que a gente é só um no mercado fazendo, mas se você fizer a sua ação para aquele pedacinho e cada um fizer para o seu pedacinho, juntos, nós somos enormes. Eu gosto de contar sempre uma historinha que conta que o passarinho estava na floresta e ele viu um incêndio, ficou desesperado porque a floresta, a casa dele estava pegando fogo. O passarinho saiu voando para a primeira represa, encheu o biquinho de água e pipi lá no incêndio. Encheu o biquinho de água e pipi. Outros passarinhos estavam olhando e falaram assim, você é louco, você não vai conseguir apagar incêndio você sozinho. Ele falou assim, mas a minha parte eu estou fazendo. E ele incentivou os outros passarinhos, todo mundo fazer, e aí conseguiu. Então é isso, faça a sua parte, mesmo que seja pequenininha, se você tiver com esse olhar mais aberto, né, voltado para a diversidade etária, a diversidade como um todo, cuide disso dentro do local onde você está. Não brigue, não crie aquelas, né, narrativas e tudo mais. Esse ativismo também, exato, que às vezes não funciona. É isso que vem contra, porque às vezes vai tão pesado para bater que a pessoa fecha a porta. Mas mostre de outra forma, consiga trazer dentro de profissionais competentes para que o próprio pessoa responsável fale, poxa, eu estava com um olhar enviesado. Agora eu vou olhar de uma forma diferente. Então, a gente tem isso. E hoje, a maior forma de contratação das empresas, onde temos os CEOs, todas as pessoas das empresas, dentro de um local só, é o LinkedIn. No LinkedIn, você tem todas as empresas e todos os processos. E nós temos só 6% de 50 a mais no LinkedIn. 6? Somente isso. Nossa. E nós temos muito mais profissionais, porque a gente está aumentando, né? A questão da linha de pessoas mais idosas é muito maior hoje do que as mais novas. Então, se você não se manter atualizado dentro do que tem, não se entrega mais currículo nas empresas. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Você está no LinkedIn, atualiza o LinkedIn, já é uma boa dica. É uma vitrine. É uma vitrine. É uma vitrine. Já foi a era de colocar o currículo ali, ó, vou entregar, mandar pelo correio, esquece. Meu já marido mudou, falava para já meus passou. filhos isso. Fala, filho, vai no shopping, entrega o currículo. Pai, não é assim, pai. Para. Hoje, o que você tem que ter é você melhorar o seu algoritmo para você poder ser mais vistos na frente das pessoas. Porque cada vaga aberta pelas empresas, que hoje é o robô que faz a primeira triagem, vai embora. Exponenciando tudo. Exatamente. Né? E aí tem muita gente que não preenche as competências do LinkedIn. Hoje você pode colocar até 90 competências no LinkedIn. Quem tem as competências mais aderentes à vaga é quem é ranqueado mais primeiro lá no top. Então, de 5 mil candidatos, eu vou ver quanto? Eu vou ver os 20 primeiros. Eu tô lá? Não coloquei as competências, então você está perdendo. Está perdendo. É isso. Então, é esse olhar. Eu tenho que estar completo, tenho que saber a estratégia, como que a IA me ajuda, pergunta para o Google, né? Joga no chat GPT e você vai conseguir. Pergunta para o filho geração Z. Para te ajudar. Para te ajudar. Isso, é isso aí. É assim. E, para a gente fechar aqui, que é muito
rápido o nosso papo aqui. Nossa, foi rápido mesmo. Muito rápido. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, a gente vai colocar aqui, mas como que as empresas te buscam, sobre o que você fala, sobre o que você está disponível para ajudar as organizações? Sim, eu estou no LinkedIn e no Instagram como Gislaine Rigg, palestrante. Tá. E no TikTok também, Gislaine Rigg, palestrante. No YouTube eu estou começando a entrar. Nessas redes vai encontrar meu e-mail, meu telefone, todo o contato, até o portfólio. Já tem dentro do LinkedIn. Tenho minha página profissional no LinkedIn. E esses são os contatos. Ótimo. Eu espero que você aí em casa tenha gostado do nosso papo aqui. Eu vou te agradecer com uma lembrancinha da Brus Cooks, nossa patrocinadora, um docinho para alegar a sua vida. Maravilhoso. E te fazer um convite. Atualizou seu currículo? Está estudando? Mesmo que você já tenha sua formação ali de universitária, está se atualizando? Você que é da geração Baby Boomer, você que é da geração X como eu, sempre tem que inovar, que é a palavra da vez. Ai, quero falar só uma coisa Claro. para poder lembrar, quem quiser ver minha palestra e ver um pouco de LinkedIn também, eu vou estar no dia 22 e 23 de abril, Tá. na Semana da Criatividade, feita pela World CD, WCD, é só procurar, WDC, Tá. que é Dia da Criatividade no Tá. Mundo, no polo de Guarulhos, lá na Universidade de Guarulhos, na UNG, no auditório, falando sobre gerações, e no polo da Vila Mariana, Belas Artes, vou estar falando também sobre gerações, mas também sobre LinkedIn, às 21 horas. Então, uma palestra de 1 hora. Se você quiser saber mais sobre isso, é uma ótima oportunidade, gratuito. Ó. E além da minha palestra, tem várias palestras do dia 21 ao dia 23, espalhados por vários bairros de São Paulo. Eu tô Presencial falando e agora online também? Presencial e online também. Ó, a e eu chance. estarei presencial. Então, Muito bem. vai ser muito interessante. Ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um conteúdo maravilhoso. Eu espero que a gente possa falar de outros temas aqui, em outras oportunidades. Com certeza, estou à disposição. Obrigada. Não esquece de atualizar o seu LinkedIn, tá bom? Um beijo e eu te vejo no próximo episódio.